galera, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou o professor de História da Oficina do Estudante e hoje eu vou dar mais uma videoaula, mais uma dica importante para vocês que estão estudando para o vestibular. Hoje o tema é História do Brasil, é a abolição da escravidão. Como esse processo ele se consolida durante todo o século XIX, qual era o projeto abolicionista, como ele foi colocado em prática, quais foram as leis que acabaram com a escravidão no país. Bom, eu tenho que explicar para vocês que o processo de abolição no Brasil foi um processo lento e gradual, ou seja, realizado aos poucos, progressivamente. E por que o projeto de abolição ele foi realizado aos poucos? Porque existia, claro, a noção que a escravidão deveria ser eliminada, que o tráfico de escravos deveria ser eliminado, mas existiam dois problemas estruturais, dois problemas básicos a serem resolvidos. Quais eram? O primeiro é em relação à substituição da mão de obra. O Brasil era um país essencialmente agrário exportador e tinha como base a mão de obra escrava africana. Como substituir rapidamente essa mão de obra, que era escrava, num momento em que não existiam trabalhadores suficientes, não existiam trabalhadores livres suficientes? E outro problema é em relação à indenização. Os escravos, eles eram considerados mercadorias, propriedades. No momento que houvesse a abolição da escravidão, o Estado brasileiro deveria pagar uma indenização a esses proprietários e não havia dinheiro suficiente para que isso fosse feito. Então eu tenho dois problemas estruturais. Primeiro, em relação à substituição dos trabalhadores e em segundo, em relação à indenização. Ora, como realizar então esse processo? A ideia foi realizar a abolição aos poucos, com leis que primeiro fossem eliminando o tráfico de escravos e depois uma lei que eliminasse completamente a escravidão. Bom, a primeira lei colocada, a primeira lei imposta no século XIX em relação ao tráfico de escravos foi a Lei Barbacena. O que dizia a Lei Barbacena? Era a lei que acabava com o tráfico interatlântico. Mas havia um detalhe, essa lei era uma maneira do governo brasileiro sinalizar à Inglaterra que estaria eliminando o tráfico de escravos. Porém, eliminar o tráfico de escravos, de alguma maneira, iria de encontro aos interesses dos proprietários, dos latifundiários. Então, o que acontecia? Eu tinha essa lei existente de fato, porém, essa lei ela não tinha fiscalização. O Estado brasileiro não fiscalizava a entrada de africanos, no país, no Brasil. Então, essa lei de 1831 ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, ou seja, uma lei que atende apenas à ideia de sinalizar à Inglaterra que o tráfico de escravos estaria eliminado. Porém, na realidade, na prática, isso não aconteceu, porque o tráfico continuava a existir, já que não havia fiscalização. Em 1845, eu tenho uma lei chamada Bill Aberdeen. Essa lei ela não é uma lei brasileira, é uma lei inglesa, que dizia simplesmente que a Inglaterra tinha a possibilidade de interceptar todo e qualquer navio que circulasse com escravos, que circulasse traficando escravos em qualquer oceano no mundo. Então, a Inglaterra poderia interceptar esse navio e processar o capitão que estivesse transportando escravos em qualquer oceano no mundo. Então, essa lei visava dificultar o tráfico de escravos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Já em 1850, eu tenho a Lei Eusébio de Queiroz, essa sim uma lei efetiva, que proibia o tráfico interatlântico. A partir de 1850, não entrava mais nenhum escravo no Brasil. Todo escravo que entrasse a partir de 1850 era um escravo ilegal e que automaticamente já teria sua liberdade. O processo de abolição foi se consolidando a partir de 1871 com a Lei do Ventre Livre. O que dizia a Lei do Ventre Livre? Que a partir dessa data, a partir de 1871, toda escrava que tivesse um filho, esse filho automaticamente já nasceria livre. Ele não seria escravo, ou seja, a partir dessa data, todos os filhos de escravas já nasceriam automaticamente libertos. Esse processo ele continua em 1885 com a Lei dos Sexagenários. O que dizia a Lei dos Sexagenários? Que escravos com mais de 60 anos estariam também livres, estariam libertos. Um detalhe interessante da Lei de 1885 é que o número de escravos que chegam ao patamar, à idade de 60 anos, é um número baixíssimo.
Porém, já é um avanço, a escravidão estava sendo eliminada aos poucos. A escravidão de fato só vai ser eliminada no Brasil. O Brasil, lembrando, o último país das Américas a eliminar a escravidão, é 1888, a Lei Áurea, lei que eliminava a escravidão por completo. Nós tínhamos mais ou menos cerca de 700 mil escravos no Brasil nesse período. E a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, sempre lembrando, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea para ganhar prestígio perante a população, já que o reinado de Dom Pedro II estava chegando ao fim. Então a Lei Áurea acaba sendo uma maneira da Princesa Isabel angariar a popularidade, é por isso que ela assina e não o Dom Pedro II. Mas é uma lei que elimina a escravidão, porém é uma lei que elimina a escravidão, mas não dá assistência, não dá ajuda, não insere o escravo dentro da sociedade, deixando esse grupo marginalizado e reforçando a ideia de racismo no Brasil. Ok? Essa foi mais uma videoaula. Se inscreva no canal da Oficina do Estudante. Eu espero vocês. Até mais!